Seja muito bem-vindo ao podcast É Possível Ir Além. Eu sou Elaine Assato e esta é a segunda temporada. O que te move além? Você já viveu um momento em que parecia não haver saída? Na vida, nos negócios ou até dentro de você? Aquele instante em que todos os cálculos já foram feitos, todas as estratégias já foram tentadas, mas, ainda assim, nada parece suficiente. É como estar em alto mar. E de repente uma tempestade se forma, o céu escurece, o vento sopra contra. E tudo o que você tem é a coragem de segurar firme o leme, mesmo sem enxergar a costa. E é aí que a fé deixa de ser conceito e se torna prática. Deixa de ser teoria e se torna sustento. É sobre isso que vamos falar hoje. Fé na travessia, quando o invisível é o que mais sustenta. E talvez você já esteja se perguntando: como essa fé se traduz na vida real? Como confiar quando não há sinais de saída? Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu algo que atravessa séculos e chega até nós como guia. Pois vivemos por fé, e não pelo que vemos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. E aqui está a transição importante. Se Paulo nos lembra que a fé não depende daquilo que vemos, então precisamos olhar para quem viveu isso em situações extremas e encontrou sentido mesmo na ausência de garantias. Nelson Mandela passou 27 anos em uma prisão de regime duro e desumano, e ainda assim preservou sua esperança. Um dos textos que ele mais lia era o poema Invictus, de William Ernest Henley, e nos versos finais ele encontrava a força para resistir. Eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. E talvez você esteja se perguntando, como alguém diante de tanta injustiça e dor ainda consegue afirmar isso? A resposta está aqui. Mandela não se sustentava no que via ao redor. Ele se sustentava no invisível, no propósito, na fé de que a travessia teria sentido. E esse mesmo princípio eu vi acontecer de perto. Acompanhei a história de uma gestora que no ambiente profissional era admirada pela sua competência. Mas em sua vida pessoal, enfrentou uma travessia que mudou completamente o rumo de seus planos. Ela vinha se preparando para um grande passo. Havia se inscrito em um programa internacional de estudos e desenvolvimento de carreira fora do Brasil. Era um sonho antigo e que poderia abrir portas para sua trajetória profissional. E então, no mesmo dia em que recebeu o e-mail de aprovação no programa, também recebeu um diagnóstico de saúde que mudou completamente a direção da sua vida. Foi como se o céu tivesse aberto e fechado no mesmo instante. De um lado, a alegria da conquista. Do outro, o peso da incerteza. Ela me disse: como posso celebrar se, ao mesmo tempo, sinto que tudo está desmoronando? Os tratamentos começaram trazendo limitações, cansaço e frustrações. Ela não podia mais se dedicar da mesma forma. E o sonho da temporada fora do país precisou ser adiado. Ela descrevia como se estivesse em um barco em meio a uma tempestade, com ondas de esperança e medo se alternando a cada dia. Mas aqui está o que fez diferença. Mesmo com as forças abaladas, ela escolheu continuar. Continuou cuidando do que podia. Continuou fazendo pequenas entregas no trabalho, mesmo em dias difíceis. Continuou acreditando que aquele diagnóstico não definiria quem ela era. E com o tempo, a fé dela se tornou o que a sustentava. Não era uma fé abstrata. Era a decisão diária de acreditar que cada passo valia a pena, mesmo quando não via o caminho inteiro. Meses depois, a saúde dela melhorou. E quando voltou a olhar para a carreira, veio a surpresa. A empresa lhe ofereceu uma promoção, uma oportunidade de liderar uma equipe fora do país. Exatamente aquilo que havia sido o seu sonho inicial. E ao me contar essa história, ela disse:
Não foi a conquista no final que me sustentou, foi a fé que me manteve de pé durante toda a travessia. E é exatamente isso que precisamos lembrar. Vivemos em um mundo que aplaude resultados, números, metas e métricas. Tudo isso é importante. Mas existem momentos em que nenhuma métrica traz paz, nenhum plano traz alívio. E é nesses momentos que descobrimos a fé é a única estratégia possível. E aqui está a transição que conecta. A fé não substitui a ação, mas é ela que sustenta a ação quando o planejamento já não dá conta. Na liderança, nos negócios e na vida pessoal, é essa força invisível que mantém o movimento quando tudo ao redor parece dizer pare. E quando olhamos para a vida de Nelson Mandela, vemos exatamente isso. Depois de 27 anos de prisão, ele não apenas saiu em liberdade, mas se tornou presidente da África do Sul, conduzindo a transição de um país marcado pelo apartheid para um novo tempo de reconciliação. Aquele homem que por décadas se apoiou em um poema e na fé de que havia sentido em sua travessia, se tornou símbolo mundial de resiliência, dignidade e coragem. E a vitória dele nos lembra que a fé não nos impede de passar pela tempestade, mas é o que nos permite chegar ao outro lado. Então, eu quero te deixar uma inspiração prática. Escolha uma área da sua vida em que você não tem todas as respostas e escreva uma frase simples começando assim: eu não vejo ainda, mas escolho confiar que. Complete com aquilo que hoje exige fé na sua vida. E deixe que essa escolha de confiança seja o seu guia nos próximos dias. E eu te pergunto, em qual travessia da sua vida você precisa escolher confiar, mesmo sem enxergar o final do caminho? Lembre-se, o que te move além não é apenas o que você vê, mas a fé no invisível que sustenta cada passo da sua travessia. Se este episódio te inspirou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Me conta como foi colocar a ação prática em movimento e lembra, toda terça-feira tem um novo episódio, sempre com alma. E eu quero te fazer um convite especial. Me siga nas redes sociais para continuar essa conversa. Você me encontra no Instagram e no LinkedIn. Vai ser um prazer caminhar junto com você também por lá.